Continuando, então, a subordinação real do trabalhador ao capital vai permitir o quê? Primeiro, a separação entre o capital constante e o capital variável. O que é o capital constante? É a propriedade dos meios e instrumentos de produção, a tecnologia, é o capital constante. E o capital variável é a força de trabalho. Segundo, vai permitir uma organização objetiva do trabalho coletivo. Isto é, uma organização desde o comando do patronato e do capital do trabalho individual e coletivo. E isto também permite passar uma ideia falsa, né, de que a riqueza vem das mercadorias que seriam produzidas pelas próprias mercadorias e não pela extração da mais-valia. Isso se chama o fetiche da tecnologia. O fetiche da tecnologia é imaginar que a máquina por si só ela produz o lucro. Não, a máquina já é produto do trabalho humano explorado e, portanto, quem agrega valor é a exploração do próprio trabalhador. Mas esta ideologia ajuda a reprodução das relações sociais capitalistas. Agora, o ponto fundamental que interessa, então, a quem contrata a força de trabalho é como aproveitar o máximo do tempo deste trabalhador dentro do contrato de trabalho. E vejam vocês aqui, eu não estou fazendo um juízo moral dos patrões e de quem contrata. Isso é do sistema capitalista, portanto, se um não faz, ele cai fora. Então, vai haver, inclusive, uma competição intercapitalista nesse sentido. Então, não tomem isso como um julgamento moral, mas uma análise social de como funciona o sistema capitalista. Então, o papel estratégico para isso, no processo de valorização do capital empregado através da exploração da força de trabalho, o papel fundamental é da gerência. Isto é, o gerente, depois vai ter os supervisores, que fazem o trabalhador individual e coletivo produzir o máximo. Para quê? Para que haja velocidade na execução das tarefas. Quanto mais rápido a pessoa produzir e dentro daquilo que foi especificado aquela tarefa, mais ele produz durante o dia. Maior será o lucro, maior será a parte não paga. E, portanto, vai haver uma intensificação na execução das tarefas. Também os gerentes e supervisores vão ver para que não haja tempo parado. É interessante, se vocês entrarem, por exemplo, numa empresa como dessas que trabalha com a cadeia de carnes, de frangos, ou outra, produção de garfos, pratos, carros, vai ter uma supervisão para que não haja gente parada e os tempos que podem ir para o banheiro, podem fumar, etc., são absolutamente controlados. E também, portanto, que haja uma continuidade da produção. E com isso uma economia de tempo. Ou seja, quem contrata quer um trabalhador barato, eficiente e que tenha o máximo de produtividade. Este, então, é o papel da gerência, fundamentalmente. Outro aspecto importante são as chamadas leis imanentes do processo de trabalho capitalista. Mas antes disso, eu vou dar um exemplo do que eu falei anteriormente. Eu disse que o que a gerência quer e a supervisão é que a pessoa, em menor tempo, produza o máximo. Isso a gente falaria em termos de economia, ter maior produtividade. Eu tenho isso um exemplo dentro na minha família. Tenho um sobrinho que fez escola técnica há muito tempo e fez Senai e foi trabalhar numa grande empresa metalúrgica em Caxias do Sul que fabricava utensílios domésticos de alta qualidade. E ele foi ser supervisor
da produção de garfos, olha lá. E ele foi querendo prestar o máximo de serviço para se afirmar no trabalho, como cada trabalhador quer. E num dia conseguiu supervisionar, depois de um tempo, 25 mil garfos, quando a média até então era 23. O que o patrão dele fez? Exigir dos outros que supervisionavam garfos em outras sessões, um outro expediente, que chegassem à mesma produtividade. Evidentemente que isso cria uma tensão entre os trabalhadores, e não deu outra. Esse meu sobrinho percebeu isso e achou que não era o lugar dele lá e acabou indo para um outro ramo, e felizmente pôde ir para um outro ramo. Então, vejam que esse é o processo. E uma outra forma de administrar a força de trabalho é a hierarquização, né? A que chama, as leis imanentes do processo de trabalho capitalista, que são 3 leis. A divisão entre trabalho manual e intelectual, ou entre concepção, melhor seria, entre quem concebe intelectualmente o desenho do carro, a proposta do carro, ou do garfo, ou o serviço, e quem executa. Quem planeja é o setor contratado pelo capital. Quem executa é quem é contratado, o trabalhador. Hierarquia. Por que hierarquia? Porque você vai escalonar salários. E muitas vezes essa hierarquia vem pela formação, pelo preparo técnico ou não. Eu me recordo quando trabalhava na FGV, nós professores tínhamos 3 níveis de hierarquia. O titular, o assistente e auxiliar. E os funcionários tinham uma hierarquia, várias hierarquias, e cada ponto, cada nível tinha A, B, C e D. Ou seja, isso para dificultar subir os salários. É uma forma, portanto, a hierarquia é uma estratégia de pagar diferentemente, mesmo muitas vezes que os trabalhos se equivalham. E outra coisa é a fragmentação do trabalho. Aquilo que eu chamei a atenção antes, que o Taylor dizia, fragmentar o trabalho de tal sorte que dependa cada vez menos da qualificação específica de quem o faz. Isso permite contratar, substituir rapidamente as pessoas. Esta é a ideia geral, né, do processo capitalista de trabalho. E eu queria finalizar agora como isso funciona na crise do trabalho e emprego. Nós temos hoje não só um exército de reserva, tem um excedente de mão de obra que o capital nunca mais vai poder, o capitalismo nunca mais vai contratar, tanto em vários campos. Veja que no serviço público, por 20 anos agora, nós estamos congelados. O contrato de professor vai ser muito raro. Substituição, aí vem o uso da tecnologia também para substituir professores. A ideia do trabalho remoto. O trabalho remoto permite você trabalhar com 50, 100, 200 alunos e repetir a mesma coisa, então menos gente contratada. E um crescimento exatamente do trabalho informal que mais cresce. E vejam vocês, eu organizei um curso em 2012 com um grande especialista alemão sobre a crise do sistema capitalista nos vários ângulos. A crise ambiental, a crise econômica, a crise ética,